No capítulo desta terça-feira, 16 de dezembro da novela Terra Nostra. Mas antes, se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like. Maria do Socorro dá a entender para Gumersindo que ela pode estar grávida, ou ela está na menopausa. Gumersindo ri por Maria do Socorro pensar que está grávida nessa idade. Maria do Socorro fica sem graça depois do que o marido falou. E Gumersindo pede para eles não falarem mais nisso e irem dormir. Naná vê José Alceu se dedicando aos estudos tarde da noite. Ela pergunta se ele não vai dormir porque já é tarde. José Alceu fala que vai, mas ele precisa terminar primeiro. Ele está estudando uma coisa importante. Naná fica preocupada com o filho, com medo que ele fique doente da coluna por ficar debruçado até tarde na mesa. José Alceu dá uma resposta sábia para a mãe, que aprender não mata ninguém. Ele manda ela ir dormir com o pai dele, se referindo a Antenor, que agora ele chama de pai. Naná deixa o filho estudando e volta para o quarto. Antenor elogia José Alceu para Naná e faz comparações entre ele e Tizil, sobre quem é mais estudioso, e ele diz que José Alceu é mais dedicado aos estudos. Naná comenta que ela fica preocupada às vezes pelo filho ficar de madrugada com a cara pregada nos livros. Antenor manda ela não se preocupar com isso, porque José Alceu gosta muito de estudar. Lá vem Naná falar de novo sobre Gumersindo. Ela deixa claro que ela não gosta de pensar que Alceu teve com o pai dele na fazenda. Antenor pede para Naná não se preocupar, porque nenhum deles sabia um do outro. Naná deixa claro que o Tizil sabia. Antenor defende Tizil falando que ele foi muito leal para ela. Naná torna a falar que se Gumersindo descobrisse que Alceu é filho dele, a vida dela acabaria. Antenor, como é um bom homem, não se aborrece com a insistência da esposa em falar em Gumersindo e pede somente para ela não pensar mais nessas coisas. Ele manda ela pensar no pai branco do filho que ela está esperando e que está do lado dela agora. Naná diz para Antenor que ele é o feitor da vida dela. Os dois se beijam. Bartolo sente saudades de Leonora e já está arrependido de ter mandado ela de volta para a fazenda de Gumersindo. Leonora também está com saudades dele e já está querendo voltar para perto do marido, não sabendo quanto tempo vai aguentar longe dele. Florinda está ajudando Leonora na cozinha, na casa grande. Angélica aparece com uma carinha triste porque ela não está com os pais dela lá. Angélica fica pensando como a mãe dela deve estar na casa nova. Leonora manda Angélica ficar tranquila, porque Maria do Socorro deve estar bem, porque está com o pai dela. Angélica deixa claro que somente isso faz ela ficar mais aliviada. Leonora comenta com Angélica que ela não sabe como Maria do Socorro deve estar se virando para contar para Gumersindo a novidade. Angélica, que não sabe de nada ainda, pergunta que novidade é essa. Leonora conta para Angélica que a mãe dela anda dizendo que está seca, porque a menstruação dela não desceu ainda. Angélica deixa claro que ela ainda não está entendendo, e Leonora fala com todas as letras que ela acha que Gumersindo embuchou Maria do Socorro, naquela noite depois deles dançarem na colônia. Angélica chama a atenção da coitada da Leonora, perguntando que palavreado é esse dela se referir aos pais dela. Leonora diz que é muito bom fazer um filho depois de velho. Angélica não acredita nessa possibilidade e fica pensando ela carregando um irmãozinho nessa idade. Ela acha que seria muita vergonha para a mãe dela carregar uma barriga depois de velha. Leonora torce para que Maria do Socorro esteja grávida. Angélica continua não acreditando que a mãe dela na idade que tem possa ter outro filho. Leonora é realista e pergunta logo para Angélica se por acaso Maria do Socorro estivesse grávida, se ela vai ficar com vergonha da mãe dela por causa disso. Angélica diz que ela não iria ficar com vergonha, mas a mãe dela sim. Leonora, já conhecendo Maria do Socorro, sorri pensando nesse fato, dela ficar morrendo de vergonha por estar grávida. Gumersindo e Maria do Socorro já estão comendo de novo na casa de Janete, porque na casa deles ainda não tem o que comer. Maria do Socorro fala que ela precisa fazer uma boa compra para ela ter o que cozinhar. Janete lembra Maria do Socorro que ela precisa arrumar uma cozinheira. Maria do Socorro, por enquanto, não quer, ela pretende cozinhar. Janete, como é metida besta, deixa claro que se fosse ela, ela não iria para a cozinha. Ela odeia cozinhar, ela pode contar nos dedos quantas vezes ela coou um café.
Marco Antônio chama a atenção da mãe por falar isso. Só de olhar para ela já sabem que ela não gosta de cozinhar. Ele pede desculpas para Maria do Socorro, explicando que eles têm um coche lá, só não tem um cocheiro. Janete pede para o filho providenciar logo um. Marco Antônio fala que já colocou um anúncio no jornal. Ele está esperando que entre em contato com ele. Janete está rezando para que os candidatos que se apresentem para trabalhar lá de cocheiro não sejam negros. Marco Antônio fica sem graça por a mãe dele não esconder dos outros que ela é preconceituosa. Maria do Socorro não gosta do jeito como Janete fala dos negros. Marco Antônio pergunta para Gumercindo se ele não vai com ele para a casa bancária para conversar com o pai dele. Gumercindo diz que sim. Marco Antônio, como um bom homem, fala para Rosana que qualquer coisa que ela precisar é para ela telefonar para a casa bancária. Rosana agradece ele e diz que se precisar ela avisa. Ela chama a mãe para sair com ela. E Maria do Socorro fala que ela precisa arrumar a casa nova dela. Marco Antônio fala para Gumercindo um ditado que o pai dele dizia. Gumercindo concorda que Francesco é um homem inteligente para os negócios. Marco Antônio elogia o pai, dizendo que ele é um homem extraordinário. Gumercindo lembra que Francesco está caindo de amores pela Paola. Marco Antônio diz que sim. O pai dele ficou sem juízo também. Gumercindo pergunta se é verdade que Francesco é sócio da italiana na fábrica de macarrão. Marco Antônio diz que sim. Gumercindo conta para o genro que uma vez ele comeu o macarrão de Paola junto com o pai dele na casa dela. E é muito gostoso mesmo. Ele elogia a beleza da italiana Paola, dizendo que qualquer homem gostaria de tê-la como sócia. Marco Antônio percebe que Gumercindo também era caidinho por Paola. Gumercindo se toca pela cara do genro e pede para ele não levar a mal o que ele está falando, porque ele sempre foi um homem muito sério. Marco Antônio dá como exemplo o pai dele, dizendo que ele pensou que ele também fosse sério. Gumercindo sorri olhando para o outro lado, e Marco Antônio faz cara de deboche, sabendo que Gumercindo também se derrete pela beleza da italiana macarroneira. Mateu tenta se aproximar de Juliana, falando que ele já está indo trabalhar. Juliana diz está bem, tchau. Mateu pergunta para Juliana o que está acontecendo. Juliana, ainda chateada, manda Mateu ir trabalhar e deixa ela. Mateu fica com raiva pela atitude de Juliana e diz está bem, saindo de lá para ir trabalhar com Amadeu. Ele, de tão chateado que está, nem toma café e avisa Amadeu que ele já está indo trabalhar. Amadeu e Hortência se beijam, para que ele saia correndo atrás de Mateu para saber o que foi que aconteceu. Hortência deixa claro para Dolores que ela está vivendo um sonho com Amadeu. Dolores pergunta para a filha até quando ela pensa em ficar lá, porque ela está deixando a casa dela sozinha. Hortência deixa claro que ela não quer morar na casa de Hernandes, e muito menos voltar a se deitar naquela cama. Dolores pergunta para a filha como ela vai cuidar dos negócios do marido dela. Hortência está confiando demais, dizendo que vai pedir para Antônio tomar conta por ela, já que ela não entende nada sobre os negócios de Hernandes. Dolores lembra a filha que ela é herdeira de tudo que o marido deixou. Hortência deixa claro que ela não sabe se Hernandes deixou ela rica ou com dívidas. Antônio aparece na cozinha dando bom dia para as duas. Hortência avisa que eles vão conversar depois do café dele. Antônio, que está mal intencionado desde o começo, diz que sim. Amadeu vê o estado que Mateu está e pergunta o que está acontecendo. Mateu conta para Amadeu que ele não está gostando de ver Marco Antônio indo na pensão visitar a filha dele. Amadeu lembra Mateu que a filha é de Marco Antônio. Mateu não acha justo, já que ele não está indo visitar o filho dele com a Rosana que está na casa do Marco Antônio. Amadeu pergunta por que ele não vai ver o filho dele, já que não é justo. Ele está indo ver a filha dele na pensão. Mateu deixa claro que ele não quer ver Rosana, por isso ele não vai. Amadeu é irônico ao perguntar para Mateu se ele está com medo de se apaixonar pela Rosana novamente. Mateu manda o amigo não falar bobagem, deixando claro que ele nunca foi apaixonado pela Rosana. Amadeu é intrigante, levando a questão da Juliana também nunca ter sido apaixonada pelo Marco Antônio. Mateu chama a atenção do amigo, falando que ele está falando bobagem novamente. Amadeu faz uma cara de desconfiança e Mateu fica pensativo no que ele falou. Juliana se deita ao lado da filha, gostando de estar perto dela. Ela está chateada com toda a situação que o Mateu está criando ao viver, mandando ela se livrar da filha dela. Francesco pergunta para Paola como estão as vendas do macarrão deles.
Paola diz que está melhorando e elogia a ideia dele de colocar mais ovo na massa do macarrão, porque deu certo. Francesco elogia as mãos de fada de Paola e fala que o macarrão tem o sabor dela. Sem ela, eles não têm sucesso. Paola gosta do elogio, mas lembra Francesco que quem faz o macarrão agora são as máquinas e não ela. Francesco dá graças a Deus porque ele não está mais tomando gemada. Todo santo dia. Ele enjoou. Paola deixa claro que ela não quer mais deixar ele com fogo. Francesco acha estranho que Paola falou e pergunta por que não. Paola demonstra que fez tudo de propósito para engravidar de Francesco, falando que ela já está grávida dele. Francesco continua não acreditando que Paola está grávida e torna a perguntar se é sério o que ela está falando. Paola diz que sim, é sério. Francesco dá graças a Deus por ser verdade. Paola fica rindo, talvez pensando que ela conseguiu dar o golpe da barriga no coroa. Marco Antônio chega com Gumercindo na casa bancária para pedir ajuda para Francesco. Que negócio ele acha que dá lucro para ele abrir? Além do café que ele já trabalha com ele. Francesco deixa claro para Gumercindo que nem tudo é café. Gumercindo conta que Augusto também fala isso para ele. Marco Antônio defende as ideias de Augusto, porque ele gosta de política e deve saber o que está fazendo. Francesco pergunta para Gumercindo quanto ele pretende investir no negócio que ele pretende abrir. Gumercindo prefere não falar valores naquele momento, dizendo que não tem muito, mas alguma coisa ele tem para investir. Francesco brinca falando que ele sabe que não é pouco, e Gumercindo desmente, dizendo que não é muito. Francesco deixa claro para Gumercindo que todo negócio tem os seus riscos. Gumercindo fala que foi justamente para isso que ele foi lá, para buscar uma orientação com ele. Marco Antônio pede para o pai ajudar o sogro dele. Francesco deixa claro para Gumercindo que ele vai dar o melhor conselho. Gumercindo fala que é todo ouvidos. Francesco oferece sociedade para Gumercindo na casa bancária dele. Gumercindo, como não entende muito, fica um pouco preocupado com o que Francesco falou. Francesco, que não é burro e nem nada, dá a desculpa de que ele só está oferecendo isso para ele porque os filhos deles estão juntos. Gumercindo na hora não responde nada. Augusto elogia a beleza de Florinda para ela. Florinda elogia a beleza de Augusto também. Ele fica todo cheio por ter conseguido que Florinda elogie ele e agradece por isso. E Florinda termina falando que ele é casado. Augusto olha sério para Florinda, não gostando de perceber que ele ainda não conseguiu fisgar ela. Leonor aparece e nota o clima entre eles, e o olhar de Augusto para cima de Florinda. Ela dá um serviço para Florinda fazer. Leonora se aproxima de Augusto falando que ela já sabe que ele vai viajar. Augusto afirma que sim, ele irá para São Paulo. Leonora pede permissão para Augusto para que ela possa fazer uma pergunta para ele. Augusto inocentemente fala para ela fazer a pergunta. Leonora pergunta para Augusto se ele gosta mesmo de Angélica. Augusto diz que gosta e pergunta por que esta conversa agora. Leonora manda ele tomar cuidado, se ele gosta mesmo de Angélica. Augusto se faz de desentendido, dizendo que ele não sabe onde ela quer chegar. Leonora deixa bem claro que ela está falando da Florinda. Augusto se finge de burro agora perguntando o que tem a Florinda. Leonora coloca medo em Augusto, falando que Florinda é uma menina, mas ela tem um pai e um irmão na colônia que cuidam dela. Augusto tem a cara de pau de falar para Leonora que ele não sabe onde ela quer chegar. Leonora não guarda palavras, falando para Augusto que ela quer chegar na sem-vergonhice dele, e manda Augusto não ofender ela, porque senão ela vai contar para o pai de Florinda e para Angélica. Augusto fica espantado com a ameaça de Leonora, e Leonora se retira de lá chateada com essa situação que Augusto está fazendo com Angélica. Dolores pergunta para Juliana por que ela está desencantada do Mateu. Juliana deixa claro que ela não está mais reconhecendo o Mateu dela. Dolores pede para ela não falar assim. Depois ela é realista e dura com Juliana, para ver se ela acorda, que seria muito pior se o Mateu batesse nela. Ele só mandou ela calar a boca, dando o exemplo do que acontecia com Hortência. Juliana deixa claro que se um dia o Mateu fizer isso com ela, ela nunca mais vai querer saber dele. Dolores se aborrece e pergunta para Juliana por que ela deixou o marido dela para viver com o Mateu. Juliana respira fundo, pensando em qual resposta ela vai dar para Dolores. Depois ela deixa claro que Marco Antônio nunca repreendeu ela na frente dos outros. Dolores defende Mateu, perguntando para Juliana se ela não entende que ele está com ciúmes dela.
e também não é certo ela estar dentro do quarto com o ex-marido dela. Juliana não gosta de ouvir a verdade e fica furiosa falando que ela não fez nada demais, ele só queria ver a filha dele. Dolores torna a defender Mateu, falando que se fosse outro homem, eles dois já estariam mortos, como aconteceu com o genro dela e a amante dele que estavam abraçados na cama. Juliana fica mais brava ainda, deixando claro que ela não estava abraçada com ninguém. Te acalma, menina, por que essa raiva toda? Juliana conta para Dolores porque ela está com raiva, porque o Mateu perguntou para ela por que ela não levou a filha dela embora de lá. Isso foi pior do que ter mandado ela calar a boca. Dolores pede para Juliana não ficar com ódio do Mateu por causa disso. Eu não sinto ódio do Mateu, só estou desencantada. Amadeu fala com Mateu todo empolgado sobre os sobradinhos que eles estão terminando de fazer e já vão poder dar início nos outros. Ele não dá um mês para que Francesco já tenha vendido todos eles, pelo tanto de gente que estava interessado neles. Mateu, do nada, chama Francesco de italiano maledito. Amadeu pergunta para Mateu se Francesco é maledito só porque ele é o pai do marido da Juliana. Mateu manda Amadeu parar de falar bobagem. Amadeu deixa claro que ele é quem está falando bobagem, chamando Francesco de maledito. Mateu implica agora com a sociedade que eles têm com Francesco. E nós vamos fazer o quê? Quando eu falava, você dizia que eu estava errado. Mateu fala para Amadeu que depois que Francesco vendeu os sobradinhos, é para eles acertarem as contas com ele, porque ele não quer mais saber da sociedade com aliano nenhum nessa vida. Amadeu é realista e pergunta para Mateu o que ele vai fazer da vida dele depois. Mateu fica pensativo sem saber o que vai responder. Francesco e Gumercindo estão almoçando juntos para conversarem sobre negócios. Francesco pergunta para Gumercindo onde ele está querendo colocar o dinheiro dele. Gumercindo deixa claro que ele quer colocar o dinheiro dele aonde ele não perca nada. Francesco fala para ele então ser sócio dele na casa bancária. Ele diz que tem outros sócios que ele mais ajuda do que eles ajudam ele. Muitas vezes ele ajuda nas besteiras que eles fazem, porque ele tem interesse nas indústrias que eles têm por fora. Gumercindo pergunta para Francesco se ele é sócio de todos eles. Francesco diz que sim, se achando que muitos dos sócios dele já teriam falido se não fosse ele. Gumercindo pode imaginar isso. Francesco está oferecendo essa oportunidade para ele, porque ele está precisando de mais capital para os negócios dele, e pergunta se ele quer ser sócio dele. Gumercindo, como não entende muito sobre isso, deixa claro para Francesco que a proposta dele até o assusta um pouco. Dinheiro faz dinheiro, seu Gumercindo. Nunca nesse país banqueiro vai sair perdendo. Gumercindo fala que pode acontecer alguma crise. Francesco fala na cara de Gumercindo que a crise quebra o país e não os bancos. Gumercindo fica em dúvidas e pergunta para Francesco se ele tem certeza disso. Francesco manda ele acreditar no que ele está falando. E Gumercindo se convence e diz que irá colocar o dinheiro dele nas mãos do amigo Francesco. Francesco fica feliz por ter conseguido convencer Gumercindo e fala que ele fez o melhor negócio da vida dele. Os dois se dão as mãos porque agora são sócios. Juliana fala para Dolores que ela não sabe mais o que fazer para que Hortência devolva o filho dela. Dolores deixa claro para Juliana que Hortência não vai dar o Juanito para ela, porque ninguém tem certeza que ele seja mesmo filho dela. Juliana afirma que ela sabe que é. Dolores, para defender a filha, tenta levantar suspeitas para Juliana que Juanito possa não ser o filho dela, porque ninguém pode provar isso. Juliana fala que ela tem pena da Hortência, porque ela sabe o quanto ela gosta do filho dela. Dolores conta um segredo para Juliana, que Hortência adotou o Juanito porque ela não pode ter filhos. Mas o Juanito é o meu filho, eu sei disso. Dolores conta para Juliana que Hortência morre de ciúmes quando ela pega Juanito no colo. E Juliana deixa claro que ela morre de amores por Juanito. Dolores afirma para Juliana que é por isso que ela morre de ciúmes de Juanito com ela. Ela faz uma súplica sem fundamento para Juliana, dizendo que ela pode ter todos os filhos que ela quiser, e a Hortência só tem o Juanito. Juliana não entende muito o que Dolores está falando e pergunta por quê. Dolores explica para Juliana que Hortência é como uma árvore seca, e uma árvore seca não pode dar frutos. Juliana fica olhando para Dolores, e Dolores implora, pelo amor de Deus, para Juliana não tirar da filha dela a única alegria que ela tem nessa vida, por favor.